apostasia tem a ver com a minha vida? Gente, apostasia, o que é etimologicamente falando? Apo tem a ver com distante. E tasia, posição, tomar uma posição. Então, tomar uma posição distante, tomar uma posição contrária. A gente conhece a apostasia quando a gente se afasta de Deus. A gente toma uma posição de se afastar dele, de ficar distante dele. Isso é apostasia. Só que a apostasia, gente, ela vive um ciclo. E eu quero compartilhar com vocês esse ciclo para poder trazer isso para as nossas vidas. Quando a gente está ali se relacionando com Deus, a gente está no nosso topo. A gente está se relacionando com Deus, a gente está fazendo nosso devocional, a gente está obedecendo a Deus, andando nos caminhos dele, nos valores, nos princípios dele. Isso é louvável. Só que depois de um tempo, quando a gente passa a viver momentos de paz e que tudo está indo bem, a gente começa naturalmente a se afastar de Deus. A gente começa a praticar apostasia. E aí a gente começa a perceber que a nossa vida começa a se descarrilhar. A gente começa a viver ali corrupções morais, corrupções espirituais, né? E a gente começa a descer. E aí, Deus está de olho em nós. E ele acaba levantando inimigos para que a gente tenha uma guerra com esses inimigos, para nos mostrar que a gente está se tornando, que a gente está se afastando dele. Então, os desertos que começam a vir, as tempestades, as angústias, o momento de muita dificuldade podem ser inimigos que Deus levanta para nos colocar em guerra. E nessa guerra, como a gente está afastado de Deus, a gente vai ser derrotado. E ao ser derrotado, a gente vai chegar no nível mais baixo da nossa vida. E quando a gente chega no nível mais baixo da nossa vida, o que acontece? Se a gente for uma pessoa humilde, a gente vai clamar a Deus para nos tirar daquela situação. E ao clamar, a gente vai se arrepender. E ao se arrepender, o nosso coração ele fica mais leve e a gente passa a viver um reavivamento. E aí Deus nos livra daquela situação. E ao se livrar daquela situação, a gente vai e volta para ele de novo e a gente volta para o topo. Esse é o ciclo da apostasia. E aí, depois de um tempo a gente vai viver esse ciclo de novo. Por que eu quis trazer isso? Porque lá em Juízes, né, que é um dos livros da palavra, o povo de Israel experimentou durante 400 anos 7 vezes a apostasia. Passou 7 vezes por esse ciclo. O que isso é uma evidência de que nós passamos por ciclos de apostasia. E aí, qual que é a reflexão que eu quero trazer? Que a gente fique alerta, gente. Que a gente fique alerta porque a apostasia é uma força contrária e que é a nossa tendência natural. Só que a gente sabe qual é o resultado da apostasia. É nos colocar no topo, é nos colocar no ponto mais baixo, onde a gente vai viver angústias, sofrimentos, estresse e todo tipo de coisa ruim que pode acontecer quando a gente se afasta de Deus. Então, a gente precisa ficar em alerta. Será que eu tenho feito o meu relacionamento com Deus todos os dias? Será que eu tenho feito o meu devocional de verdade? Porque devocional que você só mostra nas redes sociais não é de valor, não tem valor. A gente tem que ter um devocional sincero com Deus, é você com Deus. E não precisa ficar mostrando isso para os outros. Isso é você com Deus, é um relacionamento íntimo, você com Ele. Né? E a gente precisa explorar e se aprofundar nesse relacionamento, porque esse é o único caminho para a gente não cair na apostasia. Porque há um risco natural, há uma tendência natural da gente sempre cair nas apostasias. E nas apostasias a gente vai para o ponto mais baixo da nossa vida e não é isso que a gente deveria estar escolhendo para nós.